Fala galera, tá começando mais um 12 Podcast. E aqui hoje tem uma presença diferente. E aí, pessoal, saí hoje de trás das câmeras ali e estou na mesa, mas vocês vão saber por quê. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial que marcou as nossas vidas e as nossas histórias. Quer apresentar, Matheus? Claro, com a gente aqui, pastora Elisângela. Boa noite Top. ali, né? Isso. Boa noite, pessoal de casa. Tô Que muito feliz top. de estar aqui, muito feliz mesmo. Que bacana. Top, Matheus, quer fazer as honras? Quer começar? Então, vamos começar ali, de primeiro, fala com a gente aí, como tá as coisas hoje, o que você anda fazendo. Então, hoje, né, contar pro pessoal de casa que vocês estão Sim. careca de saber o que tá acontecendo. É verdade. Fui enviada pela Igreja Matriz, pela IBC, para abrir uma igreja no bairro Riacho 3. Já fazem 4 anos. Estou pastoreando uma igreja lá que nasceu do trabalho da rede adolescente, né? E me preparando para voltar para o campo missionário também. Que top, que top, E que top. uma coisa legal, para quem não sabe, pessoal, eu e o Hugo, né, nós somos liderados e pastoreados pela Elisângela na nossa adolescência ali, na rede adolescente. A gente cresceu através do trabalho da Elisângela, então é uma honra estar aqui com ela aqui, né? A gente está aqui nesse momento com ela. E aí, Hugo? Ô, gente, é muito nostálgico pra gente aqui. Tá passando um filme, Um filme né? na A gente cabeça. começa a lembrar de tudo que aconteceu, dos momentos. Todas, Vamos falar de muita coisa. desde o primeiro episódio, a gente cita o nome dela. O seu nome está sendo Tá citado aqui desde o primeiro É verdade. episódio. Todo Oh, mundo meu querendo Deus. saber quem é a Elisângela. É verdade. Olha. Tem as citações de Jesus, tem Paulo, aí tem você. Heresias, Heresiásticos 12 e 13. Vai lá, gente. Brincadeira. Oli, como é que você tá hoje? Você tá bem? eu tô bem. Empolgada? Tô muito, e muito assim, eu fico olhando para vocês aqui, né? Para vocês e pensando, quando eu recebi vocês tão novinhos. E esse podcast era um sonho antigo, né? É verdade. Já foi tentado fazer isso, mas eu tava me arrumando para vir e pensei, meu Deus, né? Quanto tempo depois e Deus me disse, tudo tem seu tempo. Verdade. E chegou o tempo de vocês. Glória a Deus. Que top. Li, fala pra gente um pouquinho da sua história de conversão. Como é que foi que você conheceu Jesus? Como é que você se apaixonou tanto assim por Jesus? Que você é uma referência pra gente, com esse amor, com essa lealdade, tudo que você representa pra nós, né? No entanto, a gente chamava ela até de mãe, gente, na rede adolescente, porque ela fez tanto por nós, temos um carinho muito grande. Tudo começou porque eu vi um filme, quando eu era pequena, de um homem que subia uma montanha e falava com Deus. Moisés, né? Uhum. Eu era bem pequena. Eu sempre acreditei que se aquele homem conseguiu subir o monte e falar com Deus, um dia eu ia conseguir também. E eu confesso a vocês, eu procurei a Deus em tudo, todas as religiões. Todas. Não sei se vocês sabem disso, eu já contei isso para vocês em off, né? Antes. Mas foi uma busca, porque eu estava passando um momento muito difícil da minha vida e eu queria tirar farinha com Deus, olha essa. Eu queria achar Deus, subir no monte e perguntar para Ele por que Ele criou o mundo, deixou a gente aqui nesse mundo, foi embora e largou a gente aqui para sofrer. Meu Deus. As típicas perguntas que as pessoas fazem hoje. Eu queria saber por que Ele foi embora e largou a gente aqui nesse mundo terrível. Então eu procurei Deus. Olha, eu li o Corão, li o Bhagavad Gita, né, dos Hare Krishna. Minha família, metade era católica, a família de meu pai católica, a família de minha mãe de centro espírita. Então eu cresci entre dois mundos já. Eu era catequista. Mas era catequista. Que doido! Formei várias turmas de primeira Eucaristia. Várias turmas. Que isso? Foi. Eu não sabia disso, não. Você não sabia? Não, tá vendo? nossa, que loucura. Novidades. Então, olha, eu estava dando aula de catecismo para uma das minhas turminhas e resolvemos ler. E tudo vem num papelzinho, né?
E era para estudar o Pai Nosso. E ao invés de eu estudar no papel, eu falei, eu vou ler na Bíblia o Pai Nosso. Lá tinha referência, eu resolvi abrir uma Bíblia. Que não era comum para mim, eu não entendia a Bíblia. Sinceramente, eu achava que aquilo era escrito em grego ainda. Né? E quando eu fui dar a minha aula de catecismo, lá do Pai Nosso fala assim, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu falei, Deus nunca vai poder me perdoar porque eu não perdoo fulano, não perdoo ciclano, não perdoo isso, não perdoo aquilo. Eu não perdoo nem Deus. Meu Deus. Era assim. Eu estava muito revoltada, um ano que eu pensei em tirar minha vida, muito sem um vazio. O vazio estava me consumindo. E eu me lembro que naquele ano a minha família teve um problema muito sério, eu saí de casa, um monte de coisa difícil para acontecer. No final do ano eu tive que voltar para casa porque a minha irmã ficou grávida, eu fui ajudá-la. E eu meio que já tinha... Gente, eu viajei o Brasil para Goiânia para conhecer Deus. Me falaram que Deus estava lá, em Goiânia. Eu fui atrás de um cara que falaram que o cara era Deus, eu fui lá. Que isso? E o cara não era Deus nada. Eu cheguei lá, aquele povo do Vale do Amanhecer, aqueles negócios lá, povo meio esotérico. Jesus, Esotérica mano. master. Nossa, você tava mesmo à procura de uma resposta? Tava. Eu tava sendo treinada já para... conheci uma galera dessa área, eu tava sendo treinada para ser sacerdotisa, mentalizar. Mas sério, eu tava procurando Deus. Que viagem. Procurando Deus. Rapaz, nessa época eu lembro que saiu uma enfermidade no meu corpo, só do lado esquerdo. Onde coçava, virava ferida e aquilo abria. Tipo lepra? Vai saber o que era. Pensa num ano horrível da sua vida. Jesus. O pior ano da sua vida. Bom, minha irmã fica grávida, eu vou para ajudá-la, para estar com ela. Nasce a minha sobrinha Débora. Vocês conhecem a Débora. Sim. Eu já tinha ido para Goiânia, não tinha encontrado Deus, já tinha rodado as igrejas todas, só não fui nos crentes. Deixou por último, né? Não, eu não tinha paciência com crente. Que isso? Zero paciência com crente. Primeiro que eu achava que o Deus dos crentes era surdo, porque eles gritavam. Eu achava aquilo horroroso. É tipo a Mônica. Nossa, eu achava aquilo horroroso, né? Era muito... Mônica, um abraço, viu? A gente ama você. Então, eis que minha irmã tem um neném, os crentes vêm visitar, e você sabe que crente não dá ponto sem nó. Sim. Chegaram lá, fizeram um apelo para aceitar Jesus. Eu não aceitei. Mas então a irmã falou assim comigo, eu posso orar por você? Ela fez o apelo, ninguém aceitou. Ela perguntou, mas eu posso orar por você? Falei, orar pode, né? Arranca um pedaço. Então, Custa nada, né? olha, rapaz, quando aquela irmã colocou a mão sobre a minha cabeça, parece que uma tonelada saiu das minhas costas. Meu Deus. Eu senti paz pela primeira vez na vida. Da minha vida consciente, foi a primeira vez. Paz e luz. Meus olhos estavam fechados, mas dentro de mim se fez luz. Eu vi tudo claro. E fiquei tonta. Ao ponto que eu estava em pé para orar, eu fiquei tão tonta que eu sentei no sofá e eles despediram. Eu não tive condições de responder, porque eu fiquei muito, muito bamba. E eles foram... A minha casa era no fundo, um quintal bem grande. Eles começaram a descer a rampa para ir embora. E eu estava sentada no sofá e uma voz falou comigo assim: se te envergonhares de mim na terra, eu me envergonharei de ti diante do meu Pai no céu. Meu Deus. Falou dentro da minha cabeça assim. Que isso? Aí eu saí gritando pela porta: os crentes! Volta aqui, os crentes! Mas não contei pra eles por quê, não. Porque vão pensar que eu sou doida. Sim. Então eles voltaram. A moça olhou pra mim bem firme e disse assim: olha, se você está sendo sincera, se é verdade isso que você quer receber Jesus, ele vai entrar na sua vida, o Espírito Santo vai entrar na sua vida e ele vai te ensinar todas as coisas. Meu Deus. Ele vai te conduzir.
Queridos, mas foi maravilhoso, porque tudo que eu pensava, ela respondia na oração. Eu achava que crente mentalizava, porque eu era, eu era esotérica e tal, acreditava nessas coisas da mente. Crente tem força na mente, eles mentalizam e tal. Aí eu pensei, nossa, eu vou ter que usar saião, vou ter que usar cabelão, ah, meu Deus. E ela ia respondendo, olha, você não precisa trocar suas vestes, o próprio Senhor vai te mudar, vai te guiar, vai te levar. E eu fiquei diferente desde aquele dia até hoje. Meu Deus. Uau. Algo aconteceu comigo ao ponto deles saírem. Eu olhei para minha irmã aproveitou, aceitou Jesus também. Aí todos nós aceitamos Jesus ali. E eles foram embora, eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu senti um trem tão bom com esse povo. Um negócio bom, né? Ela falou, é, diferente. Eu falei, é. Falei, eu tô esquisita. Aí eu fui pra frente do espelho. Tinha um espelhão na minha casa de corpo inteiro. Eu fui pra frente do espelho e fiquei assim. Acho que eu tô normal, não. Acho que eu né? não tô bem. Deixa eu ver se eu tenho controle sobre mim. Eu achei que eles mentalizaram em mim. Que isso? É. Falei, deixa eu ver se eu ainda tenho controle em mim. Vou rir. Assim. Bom, enfim. No outro dia que eu fui trabalhar, eu vesti a roupa costumeira que eu tinha. Uma calça justa fechada a vácuo. Pensa, eu magrela, parecia um araminho, né? Encapado. Uma camisetinha cavadinha. Botei a roupa, senti mal. Falei, ah, não, que bobagem. Olha, só porque eu aceitei Jesus ontem, hoje eu já tô achando que eu, né? Menina, eu trabalhava na Savassi, na pró-informática, na Savassi. Quando eu entrei dentro do ônibus, para depois pegar o metrô, para depois pegar o amarelinho, para subir para Savassi. Nossa, que vergonha, parecia que eu estava nua. Eu custei aguentar 10 horas da manhã para abrir uma daquelas lojas lá da Savassi para eu comprar uma roupa. Porque eu não aguentava. Eu tirei aquela roupa e joguei fora a minha roupa. Meu Deus. E foi assim. Deus foi conduzindo o local, Deus foi conduzindo a... Eu comecei a tentar ler a Bíblia por mim mesma e, sinceramente, eu não conseguia. Por mais que eu me esforçasse. Me lembro que eu era chefe de manutenção. E eu liderava um andar no prédio da Inconfidentes, ali na Savassi. E um dia eu voltando do almoço, já convertida, assim, salva. Eu voltando do almoço, abriu a porta do elevador, a moça estava com a Bíblia aberta, evangelizando a secretária, uma professora da escola. A pró-informática era uma escola de computação. Na hora que eu cheguei, elas duas gelaram, né? Eu falei, ó, bati a mão na mesa e falei assim, ó, Andréia, se terminar, você vai na minha sala. Passou uns 10 minutinhos, ela chegou na minha sala. Ai, Eli, me perdoa. Eu não podia estar evangelizando ali, eu sei que é o local de trabalho. Eu falei, não, minha filha, não é isso não. Peguei minha Bíblia debaixo da mesa, botei assim, falei aqui, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu aceitei Jesus, estou toda esquisita. Desde o dia que eu aceitei Jesus. Só que eu tento ler a Bíblia e não entendo nada. Você me explica o que eu faço com ele agora? Meu Deus, que loucura. Ela falou comigo assim, você tem que batizar. Eu falei, não, você não quer a sua opinião, não. Você tem que me mostrar. Não é a sua opinião, não. Na Bíblia, o que eu tenho que fazer? Ela falou, olha, Jesus batizou para começar a vida dele, ministerial, e mostrou a passagem. Eu falei, que dia que eu batizo, então? Nossa, você quer batizar? Eu falei, não, eu quero batizar. Meu Deus. Foi em novembro, isso, 31 de dezembro eu estava batizando. Aí Nossa, eu fui que levada para a igreja, enfim. Uma caminhada assim. Deus é real. Sim. Ele foi real desde o primeiro momento. E antes de eu o conhecer, ele já estava trabalhando. Era ele, era aquele vazio, aquela coisa horrível que eu estava sentindo. Era a saudade dele, né? O espaço que ele... Quando ele chegou, preencheu. E até hoje, eu me sinto satisfeita. Meu Deus, muito forte. E a gente vê nisso, né, que o evangelho transforma, Transforma. né? E depois de tudo isso, né, eu queria que você falasse com a gente como que começou o seu trabalho com adolescentes, né? Porque quando a gente te conheceu, você já estava ali trabalhando com os adolescentes, trabalha com adolescentes até hoje.
E como que começou isso? Como que você recebeu esse chamado para estar liderando adolescentes? Isso é interessante também, porque eu trabalhava, desde que eu me converti, eu tomei uma decisão de trabalhar para o Senhor Jesus. Eu falei, olha, se eu trabalho para o homem, eu vou trabalhar para Deus na mesma quantidade. Então, desde a minha conversão, eu trabalho para Deus todos os dias. Todos os dias. Alguma coisa eu tinha que fazer. Nem que fosse ficar no meu quarto adorando. É uma prática de vida. Nesses 26 anos dedicados ao Senhor. Mas o Senhor foi me conduzindo e eu sempre trabalhei com treinamento de liderança. Que top. Sempre, a Escola do Clamor, né? Você trabalhou na Escola do Clamor? Sim, muitos anos com o Ricardo e tudo. Começamos ali como que eu conheci o Ricardo? Viajando para a França em 98. Então, eu conheci ele ali. O Ricardo ainda era solteiro na época. Mas pra você chegar até isso foi muito tempo? Com 3 anos de convertida, eu fui para a Primeira Nação. Mas não foi a primeira coisa que eu fiz. Eu já tinha aberto célula, eu já tinha evangelizado. Eu ganhava alma igual água. Não, Eu que pregava loucura. todos os dias. Eu saía do serviço, ia para a igreja, limpar a igreja. Alguma coisa eu tinha que fazer. Eu falava, eu dedico a minha vida por um salário, eu vou dedicar a minha vida para o Senhor também, da mesma forma. Então, só que Deus foi me conduzindo para treinamento de líderes. Então, eu sempre trabalhei com crentes já, pessoas já crentes, né? E líderes. E quando eu voltei da França, tinha uma viagem para Cuba, eu também fui para Cuba. Uma primeira viagem em 2001. A gente se preparou e fomos. Fomos para Cuba. Quando eu estava lá em Cuba, Deus me falou, olha, você vai voltar aqui e vai permanecer um tempo. E eu trabalhei por 5 anos para isso. Tanto que eu fui morar em Cuba. Então, não foi a primeira coisa, vai trabalhar com adolescentes. Olha só, sempre trabalhei com pessoas mais velhas, até mais velhas do que eu. Sempre cristãos, já pessoas de ponta, pessoas de liderança. Trabalhar com ensino de líderes. Ensino para treinamento de líder. Minha vibe é treinamento. Vocês já perceberam que minha vibe é treinamento. Sim. E sempre de líderes. Então, eu fiquei morando lá em Cuba e o culto mais top da igreja de Cuba era o dos adolescentes. A vigília. Lá tinha a vigília de todas as redes e a vigília mais top era dos adolescentes. E aí, o que acontece? Eu fui convidada para dar uma palavra numa vigília dessa. Fiquei apaixonada. Cheguei lá embaixo, aquele tanto de adolescente clamando pelas nações, chorando de madrugada. Meu Deus. Orando pela ilha, orando pelo mundo, orando. Isso foi em que época? Foi em 2006. Não, 2007. 2007. Eu morei lá. A Joyce estava com 1 aninho. Joyce nasceu em 2006. Joyce aprendeu a andar e falar. Joyce é minha filha, gente, está lá fora. Ela aprendeu a andar e falar em Cuba. Nossa, Eu que fui com ela top. pequenininha. Então, meu primeiro contato assim de choque foi ver a diferença na igreja cubana. O respeito, o trato, o modo, a dedicação. Bom, volto para o Brasil e chego na minha igreja. Fiquei chocada. Os adolescentes pela escada, batendo papo no fundo da igreja. E eu sentei no fundo. A igreja estava muito cheia, eu sentei na última fileira, literalmente, e tinha 2 mocinhas, 2 adolescentinhas do meu lado. Nunca vou esquecer isso. Eu fiquei com fulano, eu peguei ciclano, que não sei o que, e eu ouvi na conversa, era Santa Ceia. Meu Deus. Na hora que veio passando o pão e o vinho, elas pegaram. Eu falei, não, vocês não vão cear, não. A não ser que você chame sua mãe. Vocês não podem cear, não. Eu falei com ela. Eu não aguentei. Se você chamar sua mãe e seu pai e eu puder contar para eles o que você estava falando aqui, você ceia. Fora isso, você não vai cear, não. Não, tia. Eu falei, não, nada. Não vai fazer isso, não. Isso é muito sério. Isso é muito sério que vocês estão fazendo. E fiquei indignada. Passei o culto assim, orando. Senhor, levanta alguém para trabalhar com essa geração. Que geração perdida, Senhor. Que diferença e tal. Tudo bem, acabou o culto.
Eu entrei no meu carro, estava indo para casa, Deus falou comigo assim, seja a resposta. Meu Deus. Para o quê? Eu fingi um pouco. Bom, eu fui no pastor, falei com o pastor, não contei o nome das pessoas, nada, só contei o que eu vivenciei ali, o que eu estava vendo, e falei com ele, pastor, eu queria trabalhar com os adolescentes. Ele falou... Era o pastor Cirilo, não é? Não, era o Cleiton na época. Ah, tá. Falei, pastor, eu queria trabalhar com os adolescentes, porque eu vi isso. Ele falou, é mesmo, Li? Eu falei, é. Não, se você está falando sério, a parte de baixo da igreja estava vazia, eu vou fechar uma sala lá embaixo, eu vou montar tudo lá para você. Você vai começar mesmo, Li? Vou. Só não quero que seja no horário do culto no domingo. Eu vou te desafiar a abrir um culto no sábado para os adolescentes, você encher ele. Fechou. Deu uma semana, ele mandou fazer mesmo o negócio. Na outra semana, nós fizemos um acampamento e começamos a rede adolescente, bombando com 5 adolescentes. No... Conseguimos atrair 5 adolescentes. Que loucura. E assim começou a rede. Eu não tinha linguagem para falar. Eu não sabia falar com adolescente. Eu não sabia os assuntos. Não sabia como cativar, não sabia nada. Eu falei, Senhor, mas minha linguagem é difícil, minha linguagem é uma linguagem para líderes, eu falo com pastores. Como que eu vou falar para eles? Meninos de 12 anos. Uhum. Aí Deus me disse, quando você foi para Cuba, você falava o quê? Espanhol. Ele falou, tudo tem uma linguagem, eu vou te dar a língua. Meu Deus. E ele me batizou com a língua para falar com os adolescentes. Que doideira. Eu comecei, até minha roupa eu mudei, fui me identificando, alguma coisa sempre jovem, alguma coisa para poder identificar coisas, mas não para ser igual. Sim. Mas para eles verem que nós, não é assim, me infantilizar para eles, não precisa disso, não era necessário, mas uma identificação. Eu lembro que eu estava até comentando com o Hugo uma vez, que a gente acha realmente importante ter essa identidade diferente, né? O que você... a mentalidade de um adolescente não é a mesma mentalidade de um jovem, de um adulto. Você tem que diferenciar isso na questão da comunicação. Sim. Sobre isso, você acha que é importante ter cultos separados para jovens e adolescentes? Olha... Isso foi sempre uma batalha, vocês sabem disso. Uhum. Sim. Né? Você pega uma pessoa de 12 anos de idade, ela é diferente de uma de 16. Sim. E a de 16 é diferente da de 18 anos. Exato. Então, eu sempre trabalhei com a faixa etária de 12 a 18. Uhum. Ali, dentro dessa faixa etária, eu tive que criar um sistema para poder dar certo. O que acontecia? Vocês sabem, não sei se vocês perceberam, eu colocava os mais velhos... Como líderes. Para cuidar dos mais novos. Uhum. Aí funcionava. Porque se eu coloco todo mundo no mesmo patamar, os mais velhos iam se sentir prejudicados. Eles iam se sentir assim, infantis. E os mais novos não iam alcançar. Então, dentro ali, eu conseguia fazer isso porque eu sempre treinei. Desde o primeiro momento que você entra na rede adolescente, vocês começavam a ser treinados para alguma coisa. Sim. E vocês se sentiam úteis. Uhum. Então, respondendo sobre a linguagem. Tem uma linguagem diferente, tem sim. E Deus nos dá essa graça. E tem uma necessidade de haver uma separação no culto. Uhum. Hoje, por exemplo, eu junto a juventude, é o culto da juventude. O culto pode ser junto. Uhum. O culto não tem problema. O culto pode ser com a igreja toda. É culto. Uhum. O culto é para o Senhor. Sim. Mas o trabalho tem que ser separado. Trabalho, você diz o quê? Quais trabalhos? A rede. Porque a rede e o culto são duas coisas diferentes. Uhum. Uhum. O culto não pode ser um culto para jovens. Não pode ser um culto para adolescentes. Vocês já ouviram essa frase Sim. de mim? O culto é para Deus. Sim. Não é no culto que você trabalha. O culto é uma resposta do trabalho. Uhum. Por isso que deu aquele boom. O que a rede era? Ela era tudo que acontecia antes. As células de adolescentes, as oficinas, os treinamentos, os evangelismos,
aquilo que vocês mesmos produziram. Ali nós estamos querendo fazer um culto na praça. Eu tenho um sonho de tocar na praça com a banda e com a iluminação. Vão fazer? Vão. Então, nós não temos dinheiro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um festival de sorvete. Aí todo mundo pegava no festival de sorvete e levantava aquele dinheiro. E vocês produzindo. E vocês fazendo acontecer aquilo ali. Porque é aquilo que está naquela placa ali. Se você pode sonhar com algo, você pode realizar algo. Então, o adolescente ele precisa receber sonhos. Verdade. Ele precisa ser impregnado de ideias, porque são muito capazes, são inteligentes demais, são fortes, têm a força mesmo, consegue ficar acordado muito tempo, é animado. Se ele tiver, o adolescente bem animado, se ele tiver motivado, meu Deus, vocês sabem disso. Um estouro. A rede crescia de uma forma espetacular. E vocês liderando os mais novos e assim por diante. Então, o que eu aconselho num trabalho para dar certo? O culto não tem problema. O culto pode ser o culto da juventude. Mas o trabalho é diferente. Você precisa pegar o mais novo e dizer para ele, um dia você vai ser igual aquele carinha ali. Ó. E o carinha tem 2 ou 3 aninhos só mais na frente dele. Ele fala, não, dá para mim. Eu quero ser igual o Hugo, eu quero ser igual o Matheus. Eu quero tocar igual a Dai, eu quero tocar bateria igual o Chagas. E isso fazia acontecer. Sim. Já o jovem tem uma outra tempo, pegada, realidade. Né? Então, o trabalho é diferente com o jovem. E eu lembro que, além da gente estar ali fazendo acontecer, fazendo o culto para Deus, né? Porque, igual você falava, não é um culto para os adolescentes, era um culto dos adolescentes para Deus. Ao mesmo tempo, a gente também estava sendo ali treinados. Então, eu lembro que tinha as oficinas, né, para a gente aprender a tocar algum instrumento, aprender alguma coisa. Eu lembro da escola de missões. Tinham várias outras coisas que tinham lá. Bateria, teclado. Sim, e isso impactou tão forte. Teatro, dança. Sim. Tudo. Escola de ministros. Escola de ministros. Verdade. Nossa, é verdade. Isso impactou tão forte. Assim, a gente pode ver isso na vida do Matheus. Começou com a câmerazinha lá na rede adolescente. Não começou na câmera, não. Foi não? Não, foi não, antes. então. Olha, o Matheus, ele tinha uma dificuldade de enturmar, não era, Matheus? Tinha. E eu lembro que eu fiz um blog. Foi. O blog bombava, né? O pessoal do Japão, o pessoal da Itália, o pessoal do top. mundo inteiro entrava no nosso blog. O blog bombava. Aí o Matheus virou pra mim e falou assim, ali, aquele blog tá muito feio. Ele Matheus. É Matheus senador. Matheus é Matheus. Marca registrada. Aquele blog tá muito feio. Ele não tá com uma linguagem assim adolescente. Eu falei, é mesmo, Matheus? Eu fiquei tão satisfeita. Você não sabe como eu fiquei feliz de você me abordar para isso. Aliás, eu perguntei para ele o que ele gostava de mexer. Eu falei, eu tenho um blog, mostrei o blog. Aí você me fala o que você acha. Aí eu mandei a senha para ele. Falei, mexe aí. Faz o que você quiser. Aí ele ficou todo feliz, né? Pegou aquela senha, mexeu no... Aí eu olhei e falei... Porque é coisa de adolescente. O meu todo quadrado. Todo senhorio. Ele foi lá e pôs no trem, tanto de trem. Eu falei, que vale uma alma, senhor. Deixa eu do jeitinho dele. E ele começou por aí. Fazendo algumas artes. Eu fazia as artes, mandava para ele. Não, Lino, bota assim. Aí ficava dando os palpites dele. Mais ou menos assim começou, não foi? Sim. Foi mais pelo site, pelo blog, pelas artes. Eu lembro que a gente ia fazer evento, eu passava para ele coordenar, ver como é que tá a arte. Ele ficava todo felizinho. Sim. Né? Eu lembro que a primeira vez que vocês estavam gravando o DP Online, lá naquela salinha lá, e aí quem gravava lá no movimento era a Jennifer. E aí eu fui lá pra assistir, eu fiquei olhando lá, vendo o pessoal que queria fazer alguma coisa, e o pessoal com a câmera lá e tal, eu achava aquilo ali, nossa, super profissional. A câmera em cima do barril. Sem tripé, sem nada. Uau, nossa, tem uma foto minha em cima de uma cadeira, todo mundo me segurando pra eu filmar aquela do Atoto.
O vídeo do Ah, mentira, ator- sério? Tem uma foto, eu em cima da cadeira, em cima de outra, pra poder filmar de cima, que tem uma cena que tá assim, ó, que eles cantam olhando pra cima. Eu lembro nesse dia. Tem uma cena Sim. no clipe do ator. Que eles é fazem de assim cima. com o dedinho pra cima. E Lembro. tem uma câmera em cima. Sim. Sou eu, com a câmera. E um monte de meu Deus. adolescente me segurando assim, e eu com a câmera. Filmando. Meu Deus. Eu não lembro de... Be Exalted. Eu não lembro de ter o pessoal ter te segurado, não. Eu tava lá no dia, Tem a mas eu não lembro foto. disso. E eu, Meu lembro Deus. eu lembro que teve uma vez que ia ter uma gravação do culto. E a Jennifer, eu não sei porque ela não podia fazer a gravação. E aí você me chamou. Você falou, você pode ir lá gravar pra gente? Eu falei assim, não, vou lá então, vou levar a câmera. Eu peguei a câmera e tal, fiz a gravação, aí eu achando que tava top, né? Aí na hora que você vê a gravação, a imagem toda tremida. Meu Deus. Só cortar rapidinho. Gente, vocês podem fazer pergunta que no final da live a gente vai fazer todas pra Elisângela, beleza? Mandem perguntas no chat aí da live, que a gente vai ir passando pra ela aqui depois. Isso aí. E aí, eu lembro que... Aí eu fui lá, gravei o culto, e depois acabou que a Jennifer deixou o movimento, né? Pra quem não sabe, pessoal, o movimento era o nosso ministério de audiovisual lá, né? De foto e vídeo, né? E aí, eu lembro que você me chamou acho que foi no WhatsApp, você me chamou no WhatsApp e falou assim, eu estou te dando liberdade pra você mover o movimento. Eu falei assim, nossa, agora tá comigo isso aqui. Agora... E ele pegou. Pegou a Vamos resposta, lá. pegou. E aí eu peguei. Tanto que, pra quem não sabe, a Kinema, né, a minha produtora hoje, ela é fruto do movimento. Né? Tanto que a palavra Kinema, ela significa movimento. A palavra Kinema é movimento do grego. Então veio de lá desse trabalho com os adolescentes lá na rede adolescente. Que top. Não é linda essa história? Muito bonito. Eu tenho adolescente, hoje já é pai, né? Mas que tem fábrica de móveis, que começou fazendo cenário lá. Nossa, Montando que cenário. loucura. O que acontecia lá? A gente criava a oportunidade de sonhar. Uhum, Eu vou te dizer uma coisa, uma geração que sonha é uma geração que chega em algum lugar. é verdade. A geração de vocês sonhou muito, acreditou muito. Olha aqui o que vocês estão começando. Sim. Nasceu da ideia, ele pode mexer com isso. Eu lembro que, às vezes, o meu gosto dele não combinava, eu dava prioridade pro dele. Eu falava, não, deixa do jeito dele, deixa ele fazer. Se eu deleguei, eu submeto. É assim, Matheus Eli? Tem que ser assim, Eli. Porque você sabe como é que ele é, né? Aí ele não é brincadeira. É muito Claro, engraçado. então tá, tem que fazer assim, Matheus. Então vamos fazer. Edição de vídeo, né, o Matheus? Eu fazia edição de vídeo. Eu trabalho com isso, né? Com edição de vídeo, Sim. edição de foto. Você também era programadora, né, Li? Era. Que doido. Tudo de computador, assim, era minha praia. E quantos vídeos, o pessoal que cantava, nós chegamos aí para estúdio gravar, tem clipe gravado. É verdade, tem um clipe da Jennifer de uma música dela no Tem. YouTube. Tem mais coisas gravar, tem filminho que a gente fez curta, eventos que a gente fez que moveram todos Sim. vocês. O Cultura a acreditar. Radical. Cultura Radical. Gente, É verdade. Cultura radical. O Cultura Véi, Radical foi marcante, aquilo né, ali- cara? Gente, a gente colocou uma pista de skate no meio da igreja. Os caras andando de gente bike. Não, o Pôs uma- pessoal, rapel, né? A gente pôs um rapel dentro da igreja, o pessoal do Confim Eu queria Bombeiro. tirolesa, mas não deu, né? É. Eu desci de tirolesa. Aí veio. Como é que é? O Chad Daniels foi lá pregar com o cara com a cobra, gente. Vocês têm noção? Muito louco. Muito doido. Eu acredito que foi disso que nasceu e vocês ainda sentem que há algo. Sim. Porque vocês começaram a acreditar muito cedo. E isso fica pulsando dentro de vocês, eu posso ver. Eu acredito que Deus vai realizar ainda mais. Porque Amém. Ele pode. Ele pode. Verdade. Mas continua contando a história de Cuba até chegar aqui. Até. Pode. Como que foi? O que você viu na realidade lá em Cuba, né? Como que... Por ser um Ah, tá. país. As ruas em Cuba, a Comunista, questão do né? evangelismo. País comunista. Bom, saindo da história dos adolescentes, o que eu fui fazer lá, treinamento de líderes. Sim. Né? Sim. Só uma pergunta antes. Quem te enviou pra lá? A IBC. A IBC te enviou? Sempre fui enviada da minha igreja. Que top.
Sempre tive amizade com o Clamor, conheci, mas eu sempre debaixo da liderança dos meus pastores. Sempre, top. sempre, sempre. E quando eu fui para lá, comecei o treinamento com os jovens de lá, nasceu o ministério Missão Cuba Livre. Até hoje eu tenho jovens que a gente trabalhou com eles lá, espalhados pelo mundo ainda. Ainda me mandam mensagem da Inglaterra, alguns já estão nos Estados Unidos, outros estão em outros países. Mas qual é a realidade de trabalhar num país comunista? Gente, é totalmente diferente. Isso que a gente sentiu um pouco aqui na pandemia, essa restrição de liberdade, um pouco de... Nós podemos sentir um pouquinho de quando é o governo que controla. Não, o governo diz para você, mesmo que não tenha lógica para você, ele diz, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Sim. Zero problema, mas lá O extremo. é o tempo todo. Lá o centro da vida das pessoas é o governo. Meu Deus. Tudo é do governo, as pessoas não têm propriedade, elas têm direito de uso. Então você, por exemplo, tem esse local aqui que tem essa sala, tem a outra que você colocou, e tem aquela casa. Aqui viveriam umas 5, 6 famílias tranquilamente. Nossa. É uma por cômodo. Dá o direito das pessoas viverem ali. E foi... Eu falo o que acontece com a Venezuela hoje, o caminho que a Argentina está tomando, né? As pessoas olham para o comunismo, não fazem ideia. Eu tive que mudar 10 vezes enquanto eu estive morando em Cuba por um ano. Por causa da perseguição do governo. Porque lá é assim, numa quadra de casas, tem um CDR. Cada quadra de casa tem um CDR, que é um vigia do governo autorizado para vigiar aquela vizinhança. O que a gente faz, o que a gente fala. E tem, não sabe-se quantos, no mesmo lugar, que são infiltrados. Eles não têm uma marca de que eles são, mas são do governo também. Então, eu era denunciada, tinha que mudar de lugar. Era denunciada, tinha que mudar de lugar. Enquanto eu estive lá, amigos meus estavam evangelizando na rua. Eu nunca pude fazer isso na rua lá. Tá doido. Mas amigos cubanos de lá foram pegos evangelizando, colocados no carro da polícia. O carro da polícia saiu com eles em disparado e disseram para eles, se você pregar de novo, nós vamos te matar, e jogar ele do carro. E a imagem que a gente tem de Cuba é tão bonita, né? Aquela parte da Havana. Mas hoje eles nem estão mostrando mais, porque está muito deteriorado, né? Cuba era como Mônaco nas Américas. Ela era para ser uma cidade de veraneio. Para os americanos. Para os americanos. Tudo lá foi muito bem construído. As ruas são largas, os prédios, você olha, você fala, algum dia isso foi lindo. E uma arquitetura maravilhosa. Foi o primeiro lugar fora dos Estados Unidos a ter telefone nas Américas. Que isso, que loucura. Lá era muito rico. Cassinos, vida noturna, né, cultura. Até hoje eles têm um traço cultural muito forte. Sim. Mas depois que triunfou a Revolução, primeiro eles dilapidaram tudo que foi construído. Os ricos fugiram. A primeira coisa que acontece, os ricos vão embora. Sim. Aí pega os pobres, traz eles do campo e coloca nas casas, nas mansões. Aí várias famílias morando naquelas mansões. Então, hoje lá é assim. As pessoas moram... É muito difícil. Lá tem um negócio que chama barbacoa. Quando a casa é alta... Às vezes agora nem precisa de ter um pé direito alto. Eles dividem ao meio. E na parte de cima eles põem um colchão, que você entra já deitando. E mora na parte de baixo. Que isso? Nossa, isso é desumano. Prédios caem muito. Cuba parece... Tem fotos, em Cuba parece que houve uma guerra lá. Não houve. Chernobyl, né? Não é guerra. Meu Deus. É prédio que não teve manutenção e cai prédio demais. Eles interditam a rua, a gente não pode ver. Meu Deus, que loucura. É uma opressão muito grande, muito medo. Nós passamos muitas vezes angústias lá. As minhas entradas lá, eu fui a Cuba várias vezes, além de morar lá. Teve entrada minha que durou 5 horas para eu conseguir entrar em Cuba, porque eles estavam me averiguando. Você conseguiu levar a Bíblia para Cuba? Não se pode levar. Não se pode. Mesmo porque levar a Bíblia em português não faz sentido. Verdade. Né? A gente leva dinheiro e compra lá.
Mas isso é contrabando lá, não? Não, eu contrabandeei outras coisas. Sim. Eu equipei várias igrejas. Sim. Com data show, bateria. Passei com bateria. Bateria. Mentira. Bumbo, caixa, tudo. Mentira, Prato, você conseguiu tudo. passar com isso? Bateria, baixo, guitarra, mesa de som, Loucura. data show, caixa de som desse tamanho. Eu Foi equipei muito várias Deus. igrejas. Olha, em 2008 eu fiz uma cruzada por Cuba. Uhum. Foram 2.300 líderes que nós treinamos de ponta a ponta na ilha. Nu! Isso é muito. Nós chegamos lá junto com um furacão. Teve um ano que nós chegamos junto com um furacão lá. Meu Deus. A gente só ouvindo as sirenes tocarem, todo mundo estando dentro de casa por causa do furacão. Uhum. Me lembro que eu estava em Havana nessa história do furacão. E aqui do Brasil, o pessoal orando. Sabe o que aconteceu, cara? Tem uma ilhota. Tem a ilha de Cuba. Cuba é uma ilha. Aqui tem uma ilhota. O furacão subiu da ponta de Camagüey e veio subindo para chegar na Havana. Ele saiu de Havana, passou na ilhota e entrou saltou a cidade que eu estava. Que loucura. Saltou o lugar que eu estava. Brasil Nossa. aqui, todo mundo orando. Saltou o lugar. Nossa, que experiência sobrenatural. Lá, tudo lá foi muito sobrenatural. Tudo lá. Uma das coisas de viver missões é submergir no sobrenatural. Uhum. É graça para o governo não ver, para não achar, Sim. para não identificar. É graça para os amigos que estão lá não serem Mortos, prejudicados. Né? E orando agora, né, pela situação de Cuba, novamente deu uma piorada. Né? Uhum. E agora eu quero voltar lá. Você já chegou a ser detida lá, em algum momento? Não, essa vez que eu entrei, eles estavam me procurando, porque eu fui denunciada aqui do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Que isso? Tanto que eu tirei tudo, você não acha muita coisa minha na internet, eu comecei a tirar tudo. Tirar foto, tirar vídeo, tirar divulgação. Pessoas aqui no Brasil que são comunistas falando que denunciaram e que eu ia ser deportada ao entrar. E realmente, quando eu cheguei lá, eles estavam me procurando. Eu tenho uma irmã que trabalha na imigração, e ela me avisou que eles estavam com meu nome marcado. Só que eles procuram, o sobrenome para eles é o segundo, então seria Elisângela Moreira. Uhum. Só que eu não assino Elisângela Moreira. Eu assino o último nome de família, Elisângela Batista. Uhum. Então, eles estão procurando a Elisângela Moreira e eu entro como Elisângela Batista. Nossa, que loucura. É. Nossa, que top. É Deus escondendo. Agora, eu fui entrevistada. Na hora que você entra, tem aquela cabinezinha opressora. E lá não tem polícia civil, não tem federal. Exército, né? Então, você vê os caras com as patentes, só subindo as patentes. Eu fui entrevistada por um, entrevistada por outro, entrevistada por outro. O que você veio fazer aqui? Visitar meus amigos. Da onde você conhece seus amigos? Por que você tem amigos aqui? Eu fiz faculdade. O ano que eu morei lá, eu fiz faculdade de espanhola. Que top. Ah, tá. E você vai a alguma igreja? Diversas. Onde você vai ficar? Em vários lugares. Onde vocês me procurar, eu tô saindo. Tudo eu respondi assim, evasivamente, sem falar, falando a verdade. Mas, assim, 4, 5 horas para conseguir entrar. Que isso? Entrevista, depois mala marcada, porque uma irmã resolveu levar a Bíblia. Eu disse que não podia levar, porque marca na hora. Levar o quê? Bíblia. Ah, tá. Nossa. E a mala que ela resolveu colocar a Bíblia... Era sua? Não. Tá. Era dela. Só que ela deu excesso de peso e a minha mala não tinha excesso. Eu peguei a segunda mala dela para mim, para tirar o excesso, para não pagar excesso. Então, estava no meu nome. Nossa. O que foi ruim foi bom. Porque ela ficou retida, porque a outra mala dela também ficou. E essa. Só que a Bíblia estava nessa. E ela suando frio perto de mim. Fica calma, vai dar tudo certo. E ela caladinha. Aí o moço, tem literatura na sua mala? Eu falei, não tem.
A fé que excede todo entendimento. Assim. Nem era paz, era fé. Já. Não tem. Tem sim. Eu falei, pode abrir. Ela calada, porque ela não podia falar comigo. Aham. Ele abriu a mala. Levantou as roupas e não viu. Tinha um fundo preto na mala. Ah, meu Deus do céu. Tava dentro do fecho, do fundo preto da mala. E Ah, que doideira. Aí eu pro moço, falei que não tinha. Olha pra você ver. Cara, que absurdo. Imagina a Elisângela naqueles programas lá da NetGeo, área restrita do aeroporto. Voltando, né? Meu Meu Deus. único medo, a única coisa que eles iam fazer comigo era me deportar. Mas se você é deportado, você não pode Você não entrar volta mais mais, no né? país. Então, meu único medo era esse. Porque ser presa pelo nome do Senhor, já pensou isso no currículo? Nossa. eu ia ficar Chegar lá ostentando, insuportável. hein? Aí eu chegar aqui, você já foi preso por causa de Jesus? E você, não foi não. Então, licença. Aí eu poder tirar onda com o Paulo lá em cima, né? Eu e Paulo, ó. Amigão. Que top. Nossa, que loucura, né? E Não? você falando isso, a gente vê muita liberdade que a gente tem aqui no Brasil, né? Muito. E eu queria que você falasse pra gente, tipo assim, o que você pensa sobre esse tempo que a gente tá vivendo no Brasil, sobre nesse governo que a gente tá hoje, né? Porque a gente ficou 13 anos ali com um governo de esquerda e agora a gente mudou e estamos num governo de direita. Eu queria que você falasse o que você tem visto nesses 3 anos e meio, né? A temida pergunta. Eu imaginei que vocês iam perguntar sobre isso. Meu Deus. Salve, salve, Bolsonaro. JB. Olha, queridos, assim... Só para resumir. A esquerda apoia o aborto. Aí acabou toda qualquer outra argumentação. Sim. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa que eu disse para um jovem outro dia. Nós não somos nem de esquerda nem de direita, nós somos cristãos. Sim. A nossa cidadania é outra. Uhum. O nosso governo é outro. Verdade. Então, saindo da esfera política, né, eu tenho minha posição por causa do governo de Deus. Ah, tá. Eu achei que você ia falar passado. Não. Se você, por exemplo, é contra certas práticas que são pregadas abertamente por um lado e a outra trabalha contra, obviamente que eu vou proteger de cá. Eu tenho dito para o meu pessoal, gente, se acontecer o que estão programando para acontecer e por um acaso entra um governo que tem as ideias de tornar a gente amigo de novo da Venezuela, levar a gente para o caminho da Argentina, não é nem política, gente, eu estou falando de fatos, coisas que a gente está vendo na TV. Não importa o que você acredita, não importa qual é o seu candidato, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando do que é colocado. Você como cristão. Por exemplo, uma pessoa como eu, uma pastora como eu, vai ser presa, não tem como. Eu vou continuar pregando a verdade. Deus criou homem e mulher. Verdade. O Linhares não foi levado no MP por causa disso. Ele pregou que Deus criou homem e mulher. Gente, não é possível que as pessoas não estão vendo. Olha, não acredito que nenhum governo humano seja capaz de produzir o de Deus. Sim. Né? A gente quer que Deus seja o Senhor dessa nação. Exato. Mas a gente tem que conviver aqui, nós estamos nesse mundo e nós precisamos ver que há uma guerra espiritual. Muito grande. O que eu vejo desse tempo? Uma guerra espiritual. Uma guerra pela nossa liberdade. É sufocante você não poder falar o que pensa. Olha, se você não concorda comigo, que maravilha, nós podemos conviver dentro do mesmo país. O que acontece num país comunista, você sabia que Cuba é o maior país do mundo em prisioneiros que não cometeram crime algum a não ser pensar diferente do sistema? Que isso? É o país no mundo que tem mais prisioneiros presos por opinião. Mas nós temos aqui no Brasil, já começou. Sim. Prisão por opinião. A censura começou muito forte. Já começou alta, mas o que eu vejo? Eu vejo que é um principado que está se movendo e que nós, os cristãos, temos que fazer isso retroceder. Sim. Eu sinto que nós temos uma oportunidade. Eu sinto que há uma chance para o Brasil. Eu sinto que o Brasil está sendo resguardado para uma última onda de avivamento missionário.
Eu creio que a Europa está caindo do jeito que está, a arrogância dela vai ser abatida, porque Deus quer salvar na Europa. Deus quer salvar. E se o Brasil continuar e nós alcançarmos a graça, vai sair muito missionário daqui. O Brasil será um local, um país, como fala na Bíblia, quando tem a cidade refúgio. O Brasil será uma nação refúgio. É o que eu sinto. Estados Unidos caindo. Muito. Muito. China entrou numa implosão. Verdade. Os grandes estão implodindo. E o Brasil, por quê? Não acho que seja um homem ou uma política. Eu creio que é um mover de Deus. E que nós temos uma chance de, enquanto igreja, orar para que venha esse tempo sobre nós. Para que jovens como vocês possam evangelizar. Não só no Brasil, mas as nações. Amém. Eu creio que é isso que está acontecendo. É isso que está em jogo. Eu sinto que há uma porta de oportunidade. Sabe o que vai acontecer? Se na Europa continuar o que está acontecendo, os brasileiros estão lá, vão começar a voltar. As pessoas vão começar a vir para cá. Os venezuelanos fugindo para cá é o quê? Na minha visão, o Brasil tem uma chance, há uma porta. Ela não está 100%. Requer mais intercessão, requer mais visão espiritual. Sair da política humana e observar o que está sendo travado. E como no tempo de Daniel, pedir, Senhor, liberta-nos. Essa é a hora de... Olha, eu li outro dia no jornal que o Brasil é celeiro das nações. Vocês leram? Saiu nas manchetes dos jornais. Porque nós alimentamos grande parte da população mundial. Mas quando eu era jovenzinha, assim, iniciando na vida, numa das escolas do clamor, foi profetizado. Em vários locais. Som da chuva, nas alturas. Os profetas que vinham de fora... Todos profetizavam que o Brasil era celeiro das nações. O dia que eu li essa manchete, agora há pouco tempo nos jornais, eu levei um baque, eu falei, as pedras estão clamando. Nós somos, sim, celeiro, mas não é só de alimentação, tem o pão da vida também. É isso que eu estou lendo desse momento. Por isso, esse ataque sobre os jovens, uns jovens muito cheios de mimimi, muito fracos, muito voltados para... entretenimento. É uma geração que não gosta de levar as coisas a sério. Igual vocês, assim, vocês devem ver. A geração depois de vocês é uma geração que não leva nada a sério. É verdade. Mas por quê? Porque o inimigo teme eles. O inimigo os teme porque é a geração. São eles. São vocês. É o nosso tempo. Essa é a expectativa que está no meu coração. A resposta virá sobre o Brasil. Amém. Amém. Que top, hein? Eu tô até sem argumentos aqui agora, sem o que falar. Nossa, que top. Eu vejo um mover muito grande espiritual para esse tempo. Tudo está traçado. Os Estados Unidos está sendo quebrado. Pouco a pouco. E está no plano. Você fala num O Canadá, que era um país de liberdades, olha, a Europa entrando em caos, eles retirando, falando que a próxima pandemia é de fome, mas o Brasil está no meio do caminho disso. Porque o Brasil tem condições de alimentar o mundo. Verdade. Sim. Verdade. O Brasil é, como eles estão dizendo, a bola da vez. O Brasil é o país do momento, sabia? E a gente nunca viu a economia do Brasil tão excelente igual tá agora. E todo mundo reclamando. Aí acontece. Olha o que o Brasil conseguiu, gente. Nós somos um povo pobre em cima de uma terra rica. Essa é a verdade. Exatamente. Sim. Nós somos um... Exatamente. Mas, se nós continuarmos com um governo justo, estabelecido pelo Senhor, os níveis de desigualdade vão só sendo suprimidos em poucos anos. E não é só isso, não. Eles estão investindo em educação, que para mim é o principal. Conhecimento. Está chegando internet, lá no meio dos índios está chegando internet. Eles vão ter conhecimento na palma da mão.
Índio quer ler, quer saber, quer plantar. O pessoalzinho simples, que antes ficava lutando, invadindo terra, agora estão recebendo seu título de terra. Gente, isso é justiça. Isso é pseudacá. Isso é justiça. Isso é de Deus. Isso é de Deus demais. Eu creio que nós estamos num momento assim. Eu tenho muita expectativa sobre essa geração que vem. Ainda tem na de vocês, porque vocês vão liderar eles. Amém. Vão cuidar deles. Levantá-los, acreditar neles, porque alguém acreditou em vocês. É verdade. Vocês podem acreditar, vocês podem dizer para eles, olha, tem funcionado para mim, vocês são um exemplo. Essa geração é um exemplo. Levantar, eu fico pensando, que é essa geração mimimi? Meu Deus, que potência é essa que eles têm? Que o inimigo trabalhou tanto para os tornar tão frágeis. Verdade. Agora, e se a gente conseguir trabalhá-los e eles alcançarem a identidade deles? Nossa, estourou. Meu pai, eu acredito numa última onda antes da vinda. Eu também, assim, conversando com Deus, eu também creio muito que a nossa geração serão os próximos a acreditarem nas próximas gerações que estão vindo Uou. e impulsioná-los. É isso que eu tenho recebido ultimamente. No entanto, eu e o Matheus até conversa. Esse podcast tem esse propósito. No entanto, não chama Romanos 12:2 à toa. E a plaquinha ali de rota, né? Que significa que é o caminho para renovação da mente. Para eles ser transformados e conseguir chegar num ápice em Deus. Um alvo. Eu creio que essa geração que foi extremamente fragilizada pela cultura, pelas músicas, péssimas músicas. Horríveis. As músicas ditam, né, gente? Sim. Mexe com o Então, emocional. A música é a identidade de uma geração. Por exemplo, a minha geração eram letras que criticavam sistemas, né? Meus Sim. heróis morreram de overdose, falava sobre a hipocrisia da sociedade. A gente cantava essas coisas. Era uma geração muito politizada. Aí veio a geração de vocês, já foi uma geração diferente, já não era tão politizada, até com uma certa aversão A política. à política. Não Exatamente. Política e religião não se discute. Não, Pregaram não esse gostavam lema. de conversar sobre isso. E aí culminou nessa geração que não tem nada, Exato. Sim. falando politicamente. Mas essa cultura produziu uma geração mimimi por um propósito. Eu acredito que o inimigo, quando ataca uma geração como atacou essa, é porque ele sabe que tem algo grande nela. Verdade. E você estava falando aí dessa geração, a gente percebe muito também pelas perguntas que vêm, né? Igual, por exemplo, a gente aqui entrevistou vários supervisores de adolescentes aqui, né? E em algumas lives que a gente fazia, o pessoal fazia algumas perguntas e tal. Qual que é as perguntas que os adolescentes hoje chegam e ficam perguntando? Tipo assim, ficar é pecado? São Uau. essas perguntas assim... Perderam demais, né? Sim. Perderam demais o senso de santidade. Sim, Outra coisa, é uma geração que não gosta de ler. exatamente. É aquilo, querer saber se é certo ou se é errado. Não, eles Sem querem querer tudo aprofundar. no vídeo. Eles vêem um vídeo. Exatamente. Eles querem tudo num vídeo. Eles veem o vídeo. Ah, tem que ler tal livro. Tem um filme. Tem um filme. Mas eles leem. Leem por horas. Leem Mensagens. mensagem de Instagram, de Twitter, de Facebook. Eles leem todas essas coisas. Mas não leem algo que acrescenta. Exatamente. Existe uma crise de leitura. E o grande problema da crise da leitura é que Deus escreveu um livro. Exatamente. Essa é a crise do crente, né? Ultimamente. Os crentes são pouco conhecedores da palavra, eles conhecem muita pregação. Isso. Mas a pregação é tipo assim, ontem eu fiz uma sopinha para um amigo meu, muito querido, meu amigãozão. E a sopa ficou uma delícia, menino. Fiz sopa de legumes. Ele tá com probleminha no dente, fiz uma sopinha para nós. Mas ficou espetacular. Depois ele levou um esquibom e nós tomamos com suco de uva. Experimenta esquibom e suco de uva. Mas não é aquele suco de uva de caixinha, não. Aquele da garrafa. Ah, o O 100%. Fenícola, eu acho que chama isso? Não, tem várias marcas. É o 100%. Sim. Uma maravilha. Vocês estão alimentados? Com o que eu contei para vocês? Sim. Não.
Com palavras? Não. Não. A gente Com precisa palavras. comer. Então, esse é o grande problema dessa geração. A pregação te dá vontade de experimentar. Se você não sair experimentar, você continua com fome. Exatamente. Então, é uma geração que tem fome acumulada, porque eles ficam vivendo de pregação e de mover em mover. Sai daqui, tem movimento ali, vão lá. Aí você pergunta, você está lendo sua Bíblia? Eu ando falhando. Tá aberto lá no Salmo 91. Não, às vezes nem está aberta, porque hoje em dia é no celular. É verdade. Então, é uma geração que não tem quarto, não tem secreto. E fica satisfeito, por exemplo, se vai num culto e tem um mover. O mover vem por causa de 2 ou 3. Exatamente. Não significa... Só que quando vem o mover, todo mundo balança. Todo mundo pega os resquícios ali, Ficam né? indo de conferência em conferência. De conferência em conferência, acontecem só no culto. Tem que acontecer no seu quarto. Sim. Quem é você? Você é a pessoa que você é quando você está sozinho no seu quarto. Essa pessoa é você. Real. Que tanto que você conhece de Deus? O tanto que você vivenciou pessoalmente com Ele. Não é o que você ouviu alguém contar. A pregação é igual eu contei pra você. Eu comi uma sopa, ficou gostosa. Aí você falou, nossa, tal, vontade de comer, me deu vontade. Mas você tem que sair e comer. Isso não te alimentou. É uma geração fraca por causa disso. A gente tá vivendo de Da comida que outro come. Exatamente. A pregação é o que o pregador comeu. Sim. Isso quando não são quando as pregações não nascem de biblioteca. Uma boa biblioteca, uma oratória excelente, você faz uma pregação impactante. Verdade. Então, meu conselho para esse tempo, para todos os crentes, para essa geração, não vou falar nem adolescente, nem jovem, geração é todo mundo que está vivo hoje. A geração que está viva hoje, volte a comer. Porque essa inanição está tornando as pessoas raquíticas espiritualmente. E isso não vai se sustentar. Isso não permanece de pé. Você não permanece de pé. Não tem como, você está fraco. Então, alimentar da palavra, ser humilde, ser simples, ser corpo, sair do individualismo e acreditar o seguinte, eu sou parte do corpo, eu quero ser útil no corpo. Exatamente. Não, as pessoas acham, eu participo numa igreja, mas o que você faz lá? Não, eu vou à igreja. Não, cara, você não vai à igreja, você é a igreja. Exatamente. Não se pode ir à igreja. Você vai num prédio. Você é igreja. É a mão, é o braço, é o pé, você é corpo. Qual a sua parte? Esse é o grande lance. Qual é a sua parte? Vocês, por exemplo, aqui estão trabalhando com boca. Sim. Vocês estão falando, vocês estão olhos, né, mostrando. Então, vocês estão pegando uma parte e sendo essa parte do corpo que pode ser vista e ouvida. Não é assim? Cada um de nós tem uma função no corpo. Ninguém é inútil no corpo. Todo mundo tem uma função. E essa é a grande pegada para esse tempo. As pessoas pararem de achar que frequentar culto, não se frequenta culto, se vai cultuar. Em inglês, por exemplo, não é a palavra culto, é service. Você vai para o serviço, é um trabalho, porque é o que os sacerdotes faziam, eles oficiavam, eles trabalhavam na presença de Deus. E eu estou lendo um livro do Atmani esses dias, e ele fala uma coisa tão linda, ele fala, assim como Paulo fala sobre a espada de 2 gumes que separa as medulas, né, a medula, o osso, a alma e o espírito, assim era quando o sacerdote ia oficiar. Ele entrava com a espada e dividia tudo. Meu e Deus. Nada ficava junto. E tudo que havia dentro tinha que ser exposto. Que loucura. Qual que é o livro? É O Homem Espiritual, o Homem Atmani. Espírito. No. 1927 ele escreveu esse livro. Que isso. Nossa. Muito antigo. 1927. Eu comprei a coleção, são 3 livros. Maravilhoso, eu estou me deliciando assim, com as palavras do nosso irmão, que ficou preso, morreu na cadeia na China, né?
A maioria dos seus livros são transcritos dos discípulos dele, porque ele ficou preso a vida quase toda Nossa, que loucura. na China. Oh, eu quero pegar um gancho, então, disso você está explicando sobre a geração atual. O que você pensa a respeito da adoração hoje? E qual é o segredo da adoração para a gente estar sempre em adoração ao Pai? Eu lembro que. Rapidinho. Eu lembro que uma vez você chegou até a comentar alguma coisa sobre o Keith Green. Keith Green. Keith Green. A geração. Eu lembrei dele aqui quando eu falei essa geração que está viva hoje. Que ele tem essa frase, né? A geração. Os crentes que estão vivos hoje são responsáveis por todos os perdidos que estão vivos hoje. Meu Essa Deus. é uma frase de Keith Green. Gosto muito dele. Ele é muito top. As músicas dele. O cara é muito intenso, né? O que eu penso da adoração hoje? Não existe adoração hoje, ontem. Existe a adoração, ponto. Eu posso falar sobre essa geração diante da adoração hoje. Né? Mas a adoração é um ato íntimo. Só se pode adorar porque, veja bem, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a procurar alguém que o adore em espírito. Em verdade. Significa o que essa frase? Que existe uma adoração que não é verdadeira. Se ele fala que procura uma verdadeira, é porque existe a falsa. Meu Deus. Qual é a adoração falsa? É o nado do cardume. O peixe vai nadando, um segue o outro, mas não faz ideia da direção que está indo. Está indo para lá? Vamos. Está indo para cá? Vamos. O adorador, ele nada contra a corrente, é a abertura do The Chosen. O peixinho vai nadando contra a corrente. Exatamente. Sabe? A adoração está no sentido da palavra no dicionário. É um ato de amor. Agora, como que você vai amar alguém que você não conhece? Mas todos nós que nascemos de novo, temos o nosso homem interior vivificado pelo Espírito. E ele sabe adorar. Ele sabe adorar. Se nós formos guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito. O Espírito que nós temos se torna o cuidador da nossa alma. Ele é o tutor da nossa alma. E a nossa carne fica calma. Então, a adoração é um ato espiritual dos nascidos de novo. Meu Deus. Em Cristo, que adoram em espírito e em verdade. É um ato espiritual. Para se chegar nisso, é preciso alimentar o nosso homem espiritual, igual um camaguchi. Se você não alimentar seu camaguchi, ele vai morrer. Verdade. Então, o homem espiritual, ele precisa ser alimentado. Ele se alimenta de leitura da palavra, oração e jejum. Essas são as práticas que nos levam a uma adoração mais profunda. E adorar no quarto. Você ter uma vida contemplativa. A contemplação é importante. Você olhar o mundo e enxergar Deus. Você olhar as pessoas e ver o Senhor. Contemplação do belo. A contemplação do belo. A contemplação da criação. Existem 7 promulgações da palavra de Deus. Uma delas é a Bíblia. Mas a primeira delas é a criação. Onde Deus escreveu a sua palavra? Na criação. Meu Deus. Então, adorar é um ato de paixão. É um ato que só é verdadeiro quando ele é genuíno, nascido do Espírito. Então, todos os nascidos de novo têm o seu homem interior reavivado. Imediatamente. Essa é uma obra do Espírito, não vem de nós. Mas para que ele cresça e você saia do nível de alma, que é essa adoração almática, essa adoração
levada pelos sentidos, levada pela emoção. Essa emoção é a alma. Ou da adoração mental, mente é a alma. Por exemplo, quando você ora em línguas, a sua mente se torna infrutífera. Por quê? Porque você fala em espírito. A sua mente fica, Transitando, não entende. a não ser que receba a É, revelação, interpretação, né? a interpretação. Sim. Então, é hora, e nunca deixou de ser, mas mais do que nunca, uma geração tão almática precisa voltar para as velhas práticas que nunca mudaram. Jesus disse, eu venci o mundo, não foi? Sim. Ele não disse que a gente vai vencer, mas ele disse que ele venceu. Uhum. Como que ele venceu? Qual era o estilo de vida de Jesus? Oração, jejum, solitude. Precisamos dessas coisas. Aquietar. Contemplar. Pegar a palavra, meditar sobre o texto até que o Espírito venha e fale. Meu Deus. Essa é a adoração. Aí quando você chega no culto, você vai derramar. O Senhor me toca, meu cálice transborda. É isso que tinha que acontecer e esse é o culto. Sim. Eu pergunto isso porque a gente vê muito mover e não sei se você sente a mesma coisa que eu, mas às vezes a gente tem aquela... Parece que não tá indo, sabe? Falta alguma coisa assim que não vai pesado. Domingo, um jovem se identificou lá na igreja. Ele estava dançando e... Fala só mais um pouquinho, mais pra perto do microfone. Melhorou? Sim. Melhorou. Ele se identificou, ele estava dançando e começou a sentir uma dor na perna. E a Mônica teve uma interpretação, ela viu a dor dele e foi até ele, começou a orar com ele. Bom, eu não lembro bem os detalhes. O resultado final a ideia era o seguinte, ele estava intercedendo para uma igreja que se move, mas não sai do lugar. Meu Deus. Que loucura. Muito mover e não vai para lugar nenhum. Jesus. Estão deficientes, no caso. Eu acredito que o Espírito de Deus sonda todas as coisas, ele sabe, ele simplesmente sabe. Eu falo, eu tenho um discipulado, um grupo de pessoas que eu estou discipulando toda quarta-feira. Eu falo sobre a Bíblia, ela é viva. Dependendo do jeito que você pega para ler ela, ela te dá ou não te dá nada. Deus sabe. Ele sabe o que você quer. Olha, falta intenção. Com qual intenção você está adorando? Você tem que ter meta, você tem que ter objetivo. Você tem que saber, é um culto racional, você precisa saber qual é a sua intenção, aonde você quer chegar. O maior problema que eu acredito que possa haver é quando você vai para a igreja para receber. Nós precisamos receber, todos nós precisamos, mas a palavra de Deus nos garante que a palavra nem chegou na nossa boca e ele já conhece, ele sabe das nossas necessidades. A gente pode olhar para os lírios do campo, ele ensinou isso. Verdade. Ele sabe as nossas necessidades. Mas ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você não tem intenção de buscar o reino, mas você tem intenção de buscar o melhor para você, falei sobre isso quarta-feira. Você escolhe a igreja, você escolhe o que você vai fazer, como quem sai para comprar sabão em pó. Eu vou comprar essa marca porque ela é mais cheirosa, eu vou comprar essa porque é mais barata. Essa aqui não me agrada mais, eu vou trocar para essa. Então as pessoas saem trocando de igreja, trocando de evento, pulando de evento em evento, sem nunca ter uma intenção ali. Todo mundo que chegou em algum lugar é porque tinha um lugar para ir. Sim. Agora, o que é muito mover e não chegar em lugar nenhum? Você fica dando voltas. Vocês lembram de alguém que ficou dando voltas 40 anos? Andou e não foi em lugar nenhum. Verdade. Por quê? Porque não tinha intenção. Deus tinha um propósito, mas eles não tinham uma intenção. Verdade.
É preciso ser intencional. Eu preciso estar nessa igreja, eu preciso estar neste local, eu preciso ir naquela rua, eu preciso estar nesse trabalho para que Deus seja glorificado dessa e dessa forma. Sim. Ser movidos como no xadrez de Deus, deixar Deus pegar a peça e te mover para onde Ele precisa que você seja movido. Mas o que eu vejo é as pessoas procurando o que é melhor para elas. Enquanto nós fizermos isso, nosso nível vai ser muito raso. Quando você buscar primeiro o reino de Deus e a justiça que procede desse reino, aí as coisas vão sendo acrescentadas. Eu posso falar, eu sou missionária há muitos anos. E esse ano, que talvez fosse o ano mais difícil da minha vida, financeiramente, por mudanças na área de trabalho, apesar de que desde que eu me tornei missionária eu nunca mais tive carteira assinada, eu sempre fui suprida pelo Senhor. Esse ano era para ser o ano mais difícil, porque um dos locais que eu tinha renda, que realmente entrava para mim, a porta se fechou no fim do ano. Eu só olhei para o céu e falei, Senhor, o que será? Ele, nada, tranquilo, fica tranquila. Esse tem sido para mim o melhor ano. Olha, desde que eu me tornei missionária, eu fui ter filho, eu falei, meu Deus, como é que eu vou alimentar minha filha? Como é que ela vai vestir? Nunca vai faltar nada para ela. E assim tem sido. Nós precisamos deixar Deus nos mover ao invés de ficar tentando mover Deus. Tem uma música da Tamis, eu vim até cantando ela, que é: os meus esforços não compram Deus, meus esforços não te compram. Verdade. Eu te conheci quando eu aprendi a descansar. É uma geração que precisa conhecer Deus, a sua bondade, parar quieto diante dele e acreditar no poder salvador dele. Sim. Deixar que ele comunique com seu homem espiritual. Falar coisas espirituais. Conversar, igual nós estamos aqui. Falando. Você chega perto desses meninos, eles só têm besteira para falar, só querem rir, eles não falam nada sério. É só brincadeira, é só entretenimento. E isso vai esvaziando, esvaziando. Parece que eles têm vergonha da inteligência. São muito mais inteligentes do que falam. Eles parecem que têm vergonha de ser inteligentes. Até outro dia escrevi no grupo de jovens da igreja, falei, não tenham vergonha de serem inteligentes, de serem sábios. Falem sabedoria. Espero que entre na moda ser de Deus. Falar das coisas de Deus. Sim. Sim. Voltando na questão dos adolescentes, né? A gente vê os adolescentes hoje muito focados na questão do namoro também, né? Isso é sempre, todas as eras. Sim. Adolescente, gente, é hormônio batendo no neurônio, né? Verdade. Sim. E uma coisa que eu e o Hugo vivemos muito ali na rede de adolescentes foi uma visão diferente sobre a questão do namoro, né? Que aí entra, que é o que a gente chama de corte, né? E muita gente não sabe o que é isso, né? Até hoje as pessoas ficam assim, nossa... Eu fiz um casamento de corte esse fim de semana. Oi? Sim. Fiz um casamento de corte, já fiz vários, né? E eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre essa questão, sobre essa visão, assim, da corte. Às vezes as pessoas me entendem mal, acham que eu sou contra relacionamento. Eu não sou, sou totalmente pró-relacionamento. Acho que tem alguém querendo chamar ali. Eu sou totalmente pró-relacionamento, mas eu vou explicar para vocês qual é a visão da corte. Olha, quando você é adolescente... A palavra fala, não desperteis o amor até que este o queira, né? Exato. Então, os adolescentes eu boto para dormir nessa área. Dorme. O sono de Adão. Deixa Deus preparar. Acredita que o pai tem alguém para você, né? E os jovens eu já começo a despertar. Olha, tá na hora de acordar. Tá na hora de gerar, né? Sim. Eu não faço proposital. A ministração é levada a isso, a confiar em Deus. O que é a corte? A corte também é conhecida como romance real e tem um outro nome, tem um movimento eu escolhi esperar. Isso. Não tem? Tem. Tem esses movimentos.
A gente chamou de corte porque veio no manual, mas pode usar qualquer nome, não tem problema. Você pensa num menino de 12 anos, se apaixona por uma menina de 12 anos. Eu vou dizer para eles que eles não podem se apaixonar. Nunca. Tão lindo, tão bonitinho o amor. Mas eles não estão prontos. Então, o que a gente faz? Eles oram um pelo outro, em silêncio primeiro. Sabe como é que funciona? Ora em silêncio. Eles geralmente me contam. Ai, Li, tô gostando da fulana. Aí, não, uma semana depois, tô gostando da outra fulana. Aí vem a menininha. Ai, ele é lindo. Aí chega o mais lindão. Ai, esse é mais lindo. Porque é a idade hormonal. A adolescência é uma idade hormonal. Não é que eles são, como fala, volúveis. É químico. Há um processo de mudança no corpo e na mente do adolescente. O cérebro do adolescente está mudando, sabia disso? Os hormônios estão mudando. Então, a gente faz com que isso seja o menos possível traumático quando a gente leva isso para a Bíblia. Porque o namoro é um experimento. E nenhum filho de rei ou filha de rei pode ser experimentado antes. Nosso pai é rei. É um príncipe e uma princesa. Não é só para as meninas, não. Os rapazes também são príncipes. Tem hora que eu olho assim, não tá no nível desse príncipe, não. Né? Não tem vida suficiente. Então, eles oram. Às vezes, nesse tempo de orar sozinho, já descobre que não era aquilo, era uma amizade forte. Sim. Não é para casar, porque o que é a corte? É um firme propósito para casamento. Sim. Então, eu tô gostando dela, acho que ela é minha esposa. Eu vou começar a orar por ela agora. E eu vou casar com essa menina. Ou eu vou casar com esse rapaz. Já muda a conversa. O que muitas vezes os jovens estão procurando? Eles estão carentes, querem ter alguém. Alguém. Eles querem beijar, eles querem abraçar, eles querem ter alguém. Para suprir uma carência. Opa! Não pode. Não pode. Você não pode usar uma outra pessoa. Você não pode usar as pessoas. As pessoas não são uma roupa. Você está com frio, você bota a blusa de frio, você sente o calor, você tira a blusa de frio. Não é assim que funciona. Então, quando entra no processo da corte, já de início, a coisa já fica mais séria. Porque você pega um menino com 14 anos, eu vou casar com essa menina. Tá, vocês vão casar? Vão. Então, vai conversar com o pai dela, vai conversar com as famílias, vão se encontrar, vocês vão orar. E vão caminhar juntos nessa amizade, vão começar a construir esse casamento. Desde o primeiro dia. É um relacionamento com propósito. Qual é o fim do relacionamento? O casamento. Verdade. Então, toda vez que eu declaro uma corte, depois vencido o período de oração, eu sempre falo, olha, toda corte começa para acabar. Sim. Verdade. Tem duas formas da corte acabar. Uma, vocês começam essa amizade, vão andando junto e percebem que é realmente amigo. Que é uma coisa de amigo. E aí a corte termina porque não é o propósito de casar. É uma amizade que você quer conservar, uma pessoa especial para você, uma pessoa que você gosta muito, mas à medida que foram andando juntos, viram que um tem chamado para um lugar, outro tem chamado para o outro, ou alguma coisa demonstra que não vai dar para ser uma família. Então termina, a amizade continua. E a outra forma da corte terminar é no altar, quando a gente troca a aliança de cor e aquela corte chega no seu propósito final, que é o casamento. E é muito bonito a gente ver os jovens se preocupando com o templo, que é o corpo, não deixando se usar e nem usando ninguém, porque o nosso corpo é importante. Ele é templo do Espírito Santo, ele não é algo que possa ser ignorado. Tipo, a carne não presta, eu vou largar para... Não, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você cuida dele, você o alimenta, você o protege, que é um local de santidade. Então, a corte é um relacionamento entre duas pessoas que estão conscientes de um propósito, de lá no fim se casarem.
mas, sobretudo, preservar a amizade. Mesmo se a corte terminar, a amizade fica. E se casar, a amizade fica. Porque o que realmente segura relacionamento é a amizade. Verdade. Então, você vê, por exemplo, um casal que está fazendo corte, a corte genuína. No instantinho, eles começam a trabalhar para comprar o apartamento, eles começam a adquirir coisas junto, eles começam a ter um propósito de um proteger o outro. Ao invés de ficar tentando tirar uma casquinha, o rapaz protege a moça. A moça protege o rapaz, não usa qualquer roupa, não insinua para ele, para protegê-lo, para evitar despertar algo nela que ela não possa suprir. Sim, É uma coisa de príncipe, é uma coisa de honra. sim. É um relacionamento de honra e com um propósito. Verdade. Estamos com alguns comentários aqui no chat, né? O pessoal está interagindo aqui, mandando as perguntas. A Patrícia Bicalho perguntou aqui assim: qual público você gosta mais de ministrar? Qual você acha mais fácil? Trabalhar com adultos ou adolescentes? Não tenho preferência. Antes eu tinha medo de trabalhar com adolescente, achava que não dava, mas eu descobri que Deus tem uma linguagem para todo mundo. E eu gosto de trabalhar com gente. A Luciene perguntou aqui: Li, qual foi a experiência com Deus que aconteceu com você que te serve de esperança e força? Nossa, tem várias, mas a principal foi aquele primeiro dia. Aquele primeiro dia, eu sempre volto lá, onde aquele peso que eu carregava, aquela dor que eu carregava, foi tirado com uma imposição de mãos. Aquilo foi maravilhoso demais. Eu acho que eu fui liberta de uma série de coisas ali. É verdade. Eu não fazia ideia de que eu carregava tanto peso. Meu Deus. A Patrícia, mãe da Ana Bicalho, comentou aqui: só agradecer a Deus, só agradecer a Deus e a pastora pela disposição e ao DP. Minha filha participou deste tempo e está firme no Senhor. Tempo precioso. Quantos adolescentes foram alcançados pelo Senhor? Você sabe que até 2014 a gente contou, já tinha mais de 1.200 que tinham passado por lá. Depois a gente parou de contar. Ah, com certeza bateu os E 2.000 muitos, aí, e muito muitos mais. a gente não catalogou. Porque tinha, não sei se vocês lembram, tinha o Ministério de Evangelismo, Sim. né? Era, como é que ele chamava? Ai, como é que era? Ah, eu também esqueci. Meu Deus, esqueci agora. Você apelidava a gente de Minions, né? Não, os Minions era para dar o high five. Não, o Ministério de Evangelismo. Bom, enfim, eles faziam uma planilha. Tinha essas planilhas, né? Tinha essas planilhas lá e tal. Olha só essa mensagem aqui. Diretamente de Floripa, assistindo vocês com uma saudade enorme. Abraço, César e Sara. O casamento de corte. Sim. Cezinha. Verdade. Ai, gente, beijo. Beijo. Que delícia. É isso aí. Isso aí. Tem alguma coisa pra falar? Tem, não. Só eu quero perguntar sobre... a França, a gente não pode deixar passar a França. França. Ali, como é que surgiu esse chamado aí pra França? Não, olha só, eu procurei sempre uma discipuladora. Assim que eu converti, na época que eu converti, a gente sempre procurava um discipulador, uma pessoa mais madura para andar com a gente, ensinar a Bíblia pra gente. E eu escolhi uma pessoa, não sei se ela me escolheu, eu escolhi ela, pra saber. Eu achava para casa dela, ela tinha um ministério de intercessão chamado Beth Filos. E a gente passava as sextas-feiras em vigília orando por missionários. Ali a gente orava por Josué e Irion. Toda sexta-feira minha, durante 3 anos. Meu Deus. Toda sexta-feira, mesmo que eu fosse trabalhar no sábado, eu ia virada para o sábado e vigília. Toda sexta-feira orando por missionários na África, nos índios, e aquele tanto de missionários, a gente correspondia, mandava carta para eles, naquela época era carta. Meu Deus, uma carta levava 3 meses para chegar na tribo indígena e tal. E eu estava intercedendo, aí estava começando o ministério do Ricardo, eu ouvi o testemunho do Ricardo, que ele foi evangelizar na Europa, e Deus deu para ele o francês, ele começou a evangelizar em francês, onde ele estava, e eu fiquei impactada com aquilo. Enfim,
Um certo dia, Deus me deu um versículo. Isaías 45, né? Despedaçarei os ferrolhos de bronze, dar-te-ei os tesouros escondidos das nações. Eu não entendi aquilo, eu mostrei para a minha discipuladora, falei, olha, Deus me disse que meu ministério nasce aqui, mas eu não entendi nada. que é isso? Ela falou ali, Deus está te chamando para as nações. E tirou um panfleto e pôs na minha mão. Falou, aqui, ó, tem um pessoal indo para a França. Que doideira. Vai com eles. Vai com eles. Não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha passaporte. Eu falei... Vou pensar no caso. Aí me deu o endereço, eu fui na casa do Gerson Freire, ele me falou os custos, eu fiquei olhando aquilo, comecei a ir nas intercessões, foi assim que eu conheci a IBC, as intercessões eram na IBC, eu comecei a ir lá nas intercessões, e a minha viagem começou com uma irmã que me deu $1. Eu não tinha zero dinheiro para ir. Uma irmã pegou $1 e me deu e falou assim, você vai para a França com esse dólar. Foi numa intercessão. Você vai para a França com esse dólar. A história é bem grande, assim. Foi quando eu conheci Cirilo. Cirilo ainda nem tinha gravado CD, em 98. Ele não tinha lançado Poderoso Deus ainda? Que? Poderoso Deus foi 2000 e pouco. Olha, achei que era 1900 e pouco. Não. O Cirilo gravava as mensagens dele, punha musiquinha de fundo. Ele não gravava Vamos ter nada. Cirilo aqui com a gente, hein? Amém. Vai Vamos sim, chamar vai o sim. Cirilo Vai aqui. sim. Vamos chamar ele aqui Cirilo é também. top, Cirilo é top. Não, que doideira. Eu lembro que um dia Deus mandou eu dar uma oferta. Eu falei, mas Deus, você quer que eu vou para as nações, quer que eu oferto? Me mostrou meu cheque com meu nome, assinado direitinho, tudo que eu tinha na minha poupança. Eu falei, como assim, Deus? Eu já não tenho, você quer que eu dou? Eu preenchi o cheque e eu fiquei lutando com aquela voz, ô diabo, vai embora. Não era diabo nada, Deus. Aí já tinham recolhido o gasofilaço, eu cheguei no moço, falei, ô moço, já recolheram um negocinho de pôr dinheiro? Eu tô querendo dar essa oferta aqui. Aí ele olhou assim. Minha secretária não tá aqui, ela tá bêbada lá. Eu falei, bêbada? Bêbada? Eu fiquei assustada. Ele pegou e pôs no bolso, falou, então fica pra mim. Eu falei, fui roubada. Cirilo pegou e pôs no bolso. Sério? Eu nem sabia que era Cirilo, gente. Eu vi que ele era da igreja, que ele desceu do púlpito. Eu falei, ele é da igreja, olha, esse hominho. Vou perguntar pra ele. Eu falei, nunca mais volto nesse lugar, IBC. Nunca mais volto nesse lugar, eu fui roubada. E minha viagem começou assim, pela fé. Eu novinha, assim, 45 missionários. E eu de boca aberta no meio. Menino, mas França foi maravilhoso. Foram meses de intercessão. Tudo o que ia acontecer lá, Deus contou na intercessão antes, você acredita? Que viagem. Eu vivi cada experiência. Loucura. Nossa, vocês precisam ter esse lance, cara. Viver essas coisas assim. Eu quero ter esses lances aí. Olha, que doideira. Você ia dar uma palavra, Deus estava mostrando algo. Vinha o versículo com as palavras daquele negócio. Tipo, um dia falaram, vamos profetizar sobre a França. A cidade chamada Luz está na Bíblia. Tá lá, a cidade chamada Luz. Eu falei, é Paris, gente. A cidade Luz. Que doideira. Eu fiquei chocada, aquele povo profetizando palavras assim, o mover, aquela adoração, e Deus dando as estratégias de como fazer, como andar nas ruas, como falar, como ia ser a abordagem, tudo na intercessão, 6 meses de intercessão antes. E aí nós fomos, na hora que a gente pisou naquela nação, eu falei... Você foi em qual período? Da Copa de 98. Ficamos 22 dias lá. É um período conturbado, muito cheio de gente. Muito top. E eu cheguei lá, todo mundo era experiente, todo mundo falava alguma coisa, e eu era o patinho feio da história. Eu lembro um dia eu estava no meu quarto, a gente tinha o momento a sós com Deus, era parte da manhã, eram umas 3 horas sozinho, depois a gente ia para a intercessão, e a gente ficava 6, 7 horas intercedendo, então a gente saía no final do dia
assim, pegando fogo da adoração para ir evangelizar. Mas saiu igual uma bala, a gente saiu uma flecha mesmo. Todo mundo queimando para Meu sair para Deus. evangelizar. E eu lembro que um dia eu estava num momento a sós com Deus e eu falei, Senhor, se eu devia ter tanto dinheiro, na época foram $3.000, e eu paguei à vista. Paguei minha viagem à vista. Me diga como, eu não sei. E eu falei, Senhor, você podia ter trago alguém melhor que eu nem falo inglês, nem nada. Aí Deus me disse assim, eu não te trouxe para você fazer nada para mim. Eu te trouxe para eu fazer algo na sua vida. Não. Aí eu fiquei sem graça gospel. Desci para a intercessão, tô lá, ouvindo a música, o pessoal adorando, aquela adoração, todo mundo já estava pelo chão e eu prostrada, chorando. Aí vem Ricardo em cima de mim, me levanta do chão. Você tá achando que Deus te trouxe aqui para você fazer alguma coisa? Deus te trouxe aqui para ele fazer algo na sua vida. Falei, ainda contou para todo mundo. No microfone. Já não bastava eu sozinha no quarto, você tinha que contar para everybody. Tudo bem. Nesse dia nós saímos, era o segundo dia, não, o primeiro dia. Eu lembro que foi o dia que eu dei de cara com a Torre Eiffel, que aí eu me dei conta que eu estava em Paris, porque parece muito com a Pampulha. Eu falei, tô na Pampulha. Esse avião rodou, desceu comigo na Pampulha. Isso aqui é Pampulha, gente. Que loucura. Minha gente, isso aqui é Pampulha. Fui tapeada. Esse povo tudo falso. Aí, enfim. Aí descemos, a minha amiga entregou um panfleto para um mendigo e o mendigo ficou endemoniado. Que viagem. Tava eu, ela Deus. e o Brian. O Brian era um americano de 18 anos, eu tinha 22, ele tinha 18, ele era enorme. Né? Uns 2,10 metros, altíssimo. Nu? Assim, ele muito Jogador alto. de basquete. Muito alto. Eu entrava dentro do sapato dele. Não, Que literalmente isso? eu entrava dentro do sapato dele. Meu E Deus. aí, ele me chamava de Little Bug. Little Bug. Veio como é que chama? Um mendigo, com um panfleto, rasgou na nossa frente, assim, Jesus! E começou a xingar Jesus em francês, só que eu tava entendendo tudo que ele tá falando. Eu falei, ele apelou com Deus, ele tá muito bravo. E ele veio pra bater em quem? Tinha a Crisomira, Brian e eu. Ele veio bater em mim. A mais frágil, né? A menorzinha da turma. Na hora que ele veio me bater, o Brian e a Crisomira só colocaram a mão nas minhas costas, eu abaixei a cabeça e falei, agora eu vou apanhar por Jesus, ô glória. Ô glória. Vou poder chegar no céu e falar, tomei um cacete na França. Maranata, é agora que meu currículo espiritual bomba. Agora deu bom. Agora dá pra competir. Aí vieram uns rapazes poloneses e espantaram ele. Eu falei, não toque nele, não faça nada com ele. Nós viemos aqui por causa dele, ele é precioso. E Deus me deu uma palavra pro cara, o cara saiu andando assim, correndo, os rapazes. E eu comecei a contar pra eles, cara, mas você ia deixar ele te bater? Eu falei, pela glória do nome do Senhor, eu vim para que ele fosse liberto. Nós amamos os perdidos, ele é um aprisionado. Aí eu olhei pro lado, a Crisomira estava olhando para mim assim, o Brian olhando. Eu falei, eu tô falando inglês, né? Eles falaram, Que loucura. você tá falando inglês? Eu falei, meu Deus, eu tô falando inglês. Eu fui batizada. Fluente, eu fui batizada com inglês. Que loucura. Eu fiquei muito feliz, porque eu não tinha inglês suficiente para falar e eu tava, assim, para poder discorrer uma ideia, aquele inglesinho, blá, mas de escola, né? Mas para discorrer uma ideia, eu não tinha. Eu conversei com os caras da... Aí eu disparei a conversar, ficava procurando os outros falar inglês. Eu confesso para vocês que para paquerar não tinha inglês. Meu Deus. Nem para comprar comida, que eu chegava no McDonald's e falava número 4. Número 4. Meu Deus. Não tinha. Mas quando eu ia pregar, eu tinha. Que viagem. Isso é muito doido. Aí a Lu, até a Luli, eu chamo ela de Luli. Noni. Rotatório, tudo bem. Ovelhinha. Ela fala da experiência. Essa é uma experiência top, Muito. né? Muito top. Que doideira. Mas
a primeira que deu origem à série. Essas todas são fruto do encontro pessoal com o Senhor Jesus. Eu tive mesmo. Jesus, eu fui achada por Ele. Nossa. Ele me alcançou. Bondade e misericórdia te seguirão. Então você tem que parar para Ele te alcançar. Eu fiquei rodando, procurando Deus em tudo quanto é lugar. E Ele me achou. Meu Deus. E Ele me achou e me respondeu todas as minhas questões. E tem respondido durante esses anos. Então, a França, para mim, foi um... Papai me levou para estudar fora. Foi um treinamento. Deus me treinou lá. Submissão, obediência, dependência sobrenatural, o que Ele pode fazer. E você viu que quando você foi para Cuba, se sentiu muito mais madura após a experiência da França? Eu falo assim, espiritualmente. Eu já estava mais velha, eu sabia mais, né? Mas é o mesmo. Às vezes é até pior. Porque chega lá, tem que desconstruir, você tem que voltar a depender. Entendi. Entendeu? Que loucura. Você tem que depender. Não adianta o tanto que você sabe. É a dependência. Você tem que saber, você tem que estudar, você tem que crescer. Mas a dependência tem que continuar lá. Porque o pecado do inimigo foi exatamente não depender, né? Exatamente. Que loucura. E aí, Matheus, mais alguma questão? Você tem alguma coisa para falar? Vamos só finalizar aqui, então. Queria que você falasse assim pra gente qual que tem sido os desafios nessa fase agora que você está pastoreando uma igreja, né? Que você foi enviada para pastorear ali a Santa Geração Church. Nossa, eu aprendi demais. A gente vê as coisas de um outro ângulo. A primeira coisa... Fala mais perto do microfone. Ah, sim, desculpa. Matheus sendo Matheus. Testando. A primeira coisa é que lá na IBC eu sempre tinha alguém Acima, alguém que deu BO, eles resolvem. Então, quando você é o pastor-presidente, você é a instância. Eu tive que aprender a não interferir. Em qual sentido você fala? Não interferir. Porque quando você tem uma posição... Quando eu era mais nova, eu interferia na vida das pessoas. Eu interferia. Eu via algo que ia acontecer e interferia mais. Hoje eu aprendi a não interferir mais. Você tem que ter muito controle, muito domínio para não dominar sobre o rebanho. Você criar um ambiente de liberdade para que as pessoas possam ser quem elas são, sem você interferir. É segurar só na oração. Amar as ovelhas e deixá-las livres, entender que elas são do Senhor e não suas. É um controle muito grande que você tem que ter para poder fazer isso. Eu aprendi muito, aprendi sobre a dinâmica do povo, essa questão de mudança daqui, muda dali, e às vezes não tem um propósito. Vi a dificuldade de liderar um povo que precisa alcançar um propósito próprio de vida. Montar uma igreja não é difícil. Você põe as cadeiras, põe a luz, né? Não é isso. Mas conduzir o rebanho. Deixar que cada um... Mesmo eu tendo feito isso na rede adolescente. Sim. Mas os meninos cresciam e eles iam. Eu não tenho para quem entregar. É ali. Temos que resolver ali. Então, eu aprendi a interferir menos. Olha para você ver. Você tem uma ideia que você pode fazer mais? Eu aprendi a fazer menos. A esperar mais no Senhor, a esperar o tempo das pessoas. É uma experiência maravilhosa. É uma visão diferente. Você tem uma visão diferente, sim. Você tem uma visão do tempo e do corpo diferenciada. Quando você ora, as informações vêm de maneira diferente também. Então, tem sido eu creio que Deus tem me dado um outro treinamento ali. Mais controle, mais domínio próprio. Eu continuo vendo as coisas, mas
Aprendi a dominar sobre aquilo e apenas interceder e esperar. Meu Deus. Olha, gente, não é fácil esperar, não. E confiar. Eu vi até uma frase uma vez que fala, né, que esperar é difícil porque é como se fosse uma voz gritando dentro de você. Você não está no controle. É isso. Loucura. É isso aí. Essa frase resume Toda direitinho. hora eu tenho que lembrar. O que é estar pastoreando uma igreja? É o tempo todo entregando para o Senhor. Não, loucura. Não, que papo, hein? Nossa, Que isso? é muito profundo. Meu Deus, agora chegou uma parte muito boa. Sim. Qual que é a parte, Matheus? Estamos no final, né? Não, não é a parte boa. A parte Não. boa é o presente. A parte boa não é o final. Estamos no final, mas antes de tudo, antes da gente encerrar, a gente tem um presente. O pra presente. Olha que Elisângela. chique! Vou deixar o Matheus fazer as honras. Toma, Olha. Matheus. Pode abrir aí mesmo. Pode abrir aqui mesmo. Pode. Ô, gente, muito obrigada. Sacola personalizada. Olha 12 que cosméticos. chique, que coisa linda. Ah, gente, vou até botar o óculos. Deixa eu ver. Ah, foto. Foto. Nossa, já saiu? Que lindo. Olha como é que a gente ficou lindo. Ficou bonitão. Nós ficamos Mostra lá pro lindos, pessoal de olha. casa. Mostra pra Aqui, essa ó. câmera aqui, ó. Aqui, gente, ficamos lindos. Olha, amei isso aqui. Muito lindo. Ah, vou colocar lá na minha mesa, na minha gabinete pastoral. Eita Gente, glória. gabinete pastoral. Onde acontecem as broncas. Será? Ih, meu Deus. É. No DP tinha lá o gabinete Eu sou tão também. boazinha, eu não brigo. Vou botar aqui, ó, fazer um merchanzinho. Faz o merchan. Aqui, Corta pra ela aí, ô Jorge. Aí. Merchan feito com sucesso. Agora a gente tá chegando Eu sou realmente no brava, final. gente. Nada, né? Lenda, diz a lenda. Quanto mais baixa ela fala, mais invocada ela tá. Você já reparou? Mais perigosa. Eu É. Eu lembro que na época da Rede Adolescente, ela não precisava falar. Eu tacava Ela o olhava. sapato. Ela olhava. E E tacava o Ela sapato. olhava. É verdade. E ela olhava e tirava o sapato do pé. Não, o que eu tinha medo era o dedinho assim, ó. É. Meu Deus. Se eu fizer isso aqui, gente. Ai, que tempo bom que nós vivemos, né, gente? verdade. Nossa, um dia a gente podia fazer um encontrão, né? Encontrão da rede. Encontrão da rede. fazer César e a um Sara tem que voltar rodaz. também, né? Pra vir pra esse encontrão. É. Pode vir ficar Vem lá pra na cá, church, gente. aproveitar, dar uma palavra lá, ó. Verdade. Vocês podem vir. Não, que top. Sabe, eu acredito que Deus nos uniu na eternidade. O que a gente construiu Amém. é real. Tudo Sim. que todos viveram foi real, é real. E vai frutificar no tempo. Eu falo até com a Vitória, costumo falar que um pedacinho do seu legado tá comigo. Nessa questão assim de França, Cuba, de treinar as pessoas, levar o evangelho. Esse legado a gente carrega porque você, entre aspas, nos contaminou com isso. Ai, que bom contaminar, né? Atchum! A mitose cristã, A mitose cristã. estamos todos contaminados. Aleluia. É, Ô, glória. E eu tô muito feliz de ver vocês. Eu creio que vocês vão muito além. amém. Amém. Além do que vocês pensam, vocês Amém. imaginam. Vocês têm a potência de Deus dentro de vocês. Amém. Amém. Eu sei coisas maiores virão. Amém. Em nome de Jesus. Agora a hora triste. A Agora parte- sim. Agora sim é a parte Agora triste. Não é a parte boa, é a parte triste. Pessoal, nós vamos encerrar, mas antes o Matheus vai dar os avisos. Então, pessoal, esse podcast aqui está sendo patrocinado pela Kinema. Então, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui é a Kinema que está disponibilizando aqui pra gente. Então, agradecemos a Kinema por toda a estrutura aqui do podcast. Se você quiser fazer o seu podcast com a gente, só você entrar em contato com a gente também. Nós podemos disponibilizar essa estrutura para você que quer fazer transmissão ao vivo, vídeo, qualquer coisa. Entre em contato com a Kinema. Tem o QR Code aqui em cima na tela. E
Outra coisa, pessoal, compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Pega esse link, espalha no grupo de WhatsApp, espalha para todo mundo e dá o like aqui, porque o like aqui também é importante. E uma outra coisa, pessoal, se você quer patrocinar esse podcast, você quer apoiar esse podcast, você pode entrar em contato com a gente nesse link que está aqui na descrição. Se você quiser divulgar a sua marca aqui, só vir aqui e falar com a gente, beleza? E vamos fazer esse vídeo chegar em Cuba. Vai E na chegar, vou França. mandar o Amém. link pra eles. Amém. Vou mandar Top. lá, vou mandar lá. Eu queria mandar beijo antes de Pode mandar. Quero mandar beijo pra Igreja Santa Geração olhar aqui. Church do Riacho 3. Todo mundo amo demais. Igreja maravilhosa. Obrigada pela oportunidade de servir vocês. Quero mandar um beijo especial pra Ana e pro Thiago, que estão de lua de mel. Aê, que top. O casamento foi lindão, viu? Foi. Lindão, foi Foi. lindão o casamento. Beijo pra Sara, beijo pro Cezinha, beijo pra todos os adolescentes que já passaram por ali. Eu quero dizer pra vocês, chegar esse vídeo até vocês. O que vocês viveram foi real, tá guardado e a semente vai frutificar no tempo certo. Foi o que Deus Amém. me disse hoje. Tudo tem seu tempo e vai acontecer. Amém? Viva seu sonho. Deus nos deu sonho. É algo que nos torna semelhante a Ele. Deus sonha, nós sonhamos também. Amém. 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 Gente, então é isso. Esperando você falar alguma coisa. Tá, então é isso, gente. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que... Ele foi de novo. Quem vai terminar? Vamos lá. Pode terminar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Acompanhem os próximos episódios. E é isso. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.